Vamos lá, Bibs. Ó, hoje deu tempo não só de lavar, mas também de hidratar o meu cabelo. Quem te viu, quem te vê, João Matheus. Põe somzinho de aplauso aí, que esse cabelo tá merecendo. Eu mereço. Olá, mundo! Mais uma fofoquinha de sexta-feira para deixar você bem edificado. E como você já deve ter imaginado, a fofoca dessa semana precisa ser sobre o Afeganistão. Você já deve ter ouvido falar sobre o que está acontecendo por lá várias vezes durante esses últimos 5 dias. Por isso a nossa fofoca de hoje vai ter um enfoque um pouquinho diferente. Hoje eu vou te explicar por que China e Rússia já estão tão interessadas em manter boas relações com o Talibã e também por que o mundo inteiro está criticando os Estados Unidos por ter abandonado o Afeganistão. Assim você entende o contexto geopolítico da situação e de quebra ainda consegue aprender muita coisa que vai te dar muita vantagem nas questões sobre isso que podem aparecer no Enem e quem sabe até na redação, hein? Então, vamos lá! Como eu acabei de dizer, você já deve ter ouvido milhões de vezes que o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que já controlou o Afeganistão depois da guerra civil que rolou por lá. Eles saíram do poder em 2021, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em resposta aos atentados de 11 de setembro. Isso porque a Al-Qaeda, o grupo terrorista responsável por esses atentados, atuava no Afeganistão e no país vizinho, o Paquistão. Daí a CIA, a inteligência norte-americana, apontou a possibilidade do Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, estar escondido dentro do Afeganistão e com a ajuda do Talibã. Menos de um mês depois dos atentados às Torres Gêmeas, os Estados Unidos então invadiram o Afeganistão à procura do Bin Laden e para destituir o Talibã do poder. Afinal, eles acreditavam que o Talibã em si era uma célula terrorista que promovia o terrorismo internacional. E no fim das contas, eles demoraram 10 anos para descobrir que, na verdade, o Bin Laden estava no Paquistão, no país do lado. Isso foi a inteligência americana, hein? Então vamos começar a nossa análise por aí. Afinal, por que estão criticando tanto o presidente Biden por ter deixado o Afeganistão e permitido que o Talibã assumisse o poder depois de 20 anos? E isso eu vou explicar para vocês da forma que a RI mais gosta, usando a cultura pop. Inclusive, quem segue a gente no Twitter já viu essa explicação por lá. Então, se você não segue a gente no Twitter, segue lá, @Interrev. Para a próxima explicação você vê em primeira mão. Você já deve ter assistido o filme Batman vs Superman e inclusive deve conseguir lembrar o que gerou a treta entre os dois heróis. O Batman ficou furioso com o Superman depois que ele destruiu a cidade de Metrópolis durante a luta que ele teve com o Zod. Daí em diante, o morcegão passa o filme inteiro querendo convencer todo mundo que o Superman é muito perigoso e precisa ser contido. Para evitar spoilers, vamos só imaginar que o Batman consegue prender o Superman. Daí ele consegue prender o Superman na Batcaverna mesmo, para garantir pro mundo inteiro que aquele perigo nunca mais vai ameaçar ninguém. Agora, imagina aí que 20 anos depois disso, o Superman consegue fugir dessa prisão que o Batman colocou ele dentro. Obviamente, o mundo inteiro vai suplicar pro Batman fazer aquilo tudo de novo e prender mais uma vez o Superman. Afinal, foi o Batman que convenceu todo mundo que aquele ali era o maior mal da humanidade. Mas e se quando a gente for lá desesperado pedir pro Batman proteger a gente contra a ameaça que ele falou pra gente que é enorme, ele responder: sem tempo, irmão, se vira aí, não é problema meu não. Foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram depois da tomada de Cabul no último dia 15. Eles invadiram o Afeganistão em 2001 sem autorização do Conselho de Segurança e explicaram para o mundo inteiro que eles precisavam fazer isso para conter o Talibã. Eles convenceram a gente que o Talibã ia destruir o mundo inteiro na base do atentado terrorista e hoje eles parecem que não estão nem aí pro Talibã mais. Não era para ser diferente? Isso fora os estragos que o exército norte-americano causou tanto no Afeganistão como na região inteira. Eles literalmente entraram sem convite, derrubaram a porta, fizeram a maior bagunça e foram embora sem lavar a louça. Não lavaram uma colherzinha de café sequer. E agora que os Estados Unidos abandonaram a sua influência na região, já tem outras potências de olho no Afeganistão. O país representa vantagens econômicas e políticas incalculáveis para a região.
O maior exemplo disso foi o reconhecimento quase imediato da China ao novo governo do Talibã. Isso se explica primeiro porque o Afeganistão tem enormes reservas de cobre e de outros metais importantíssimos para a fabricação de eletrônicos de alta tecnologia, justamente o maior interesse da China nesse exato momento. Em segundo lugar, a China tem uma população muçulmana na região de Xinjiang que faz fronteira com o Afeganistão. Como o Talibã tem um histórico de agitar o povo muçulmano e até transformar eles em radicais extremistas, a China tem todo o interesse de evitar que isso aconteça dentro das próprias fronteiras. E é por isso que eles querem garantir o mais rápido possível que os dois países tenham uma ótima relação. Tudo funciona como se fosse uma troca. A diplomacia chinesa reconhece o governo do Talibã por mais polêmico que ele seja, e em troca o Talibã não influencia na política interna da China. E quem pensa muito parecido com isso é a outra potência asiática, a toda poderosa Rússia. Ou pelo menos eles acham que ela é, né? Apesar deles já terem classificado o Talibã como um grupo terrorista, os russos têm vários negócios com o grupo. Isso porque eles entendem a enorme influência que o Talibã tem nos países da região, principalmente nos países muçulmanos, e a Rússia quer voltar a ter o poder e a influência que eles tinham naquela região ali durante a época da União Soviética. Além disso, o Irã apoia publicamente o Talibã e é o maior aliado do grupo naquela região. E é aquele ditado, né? Amigo do meu amigo também é meu amigo. Daí a Rússia quer garantir a amizade com o Afeganistão para ficar bem na fita com o Irã, que por acaso tem acesso ao Mar Cáspio, uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E saber sobre tudo isso que eu falei aqui é importantíssimo para o Enem e não só por uma questão que fale exclusivamente de Afeganistão. Eu aposto que agora você consegue enxergar melhor a situação geopolítica e o contexto político como um todo naquela região e consegue inclusive responder várias questões não só sobre o Afeganistão, mas sobre todos os países envolvidos e todos aqueles que eu citei aqui pelo menos. E se esse ainda não for o caso, não tem problema. Pode perguntar o que você quiser aqui nos comentários que eu prometo que eu vou te responder. Estamos chegando ao fim de mais uma fofoca internacional e eu espero que você tenha entendido finalmente o fuzuê que está acontecendo lá no Afeganistão e por que o mundo inteiro está preocupado. Se você quer continuar se informando sobre o sistema internacional desse jeitinho fácil, despretensioso, com cultura pop, você nem sente que está aprendendo, isso é a marca registrada da RI. E você devia então seguir a gente também lá no Instagram, o @rev.inter. Principalmente se você vai fazer Enem, hein? Porque a nossa missão é te ajudar a ganhar muita vantagem nas questões de atualidades, para arrasar na prova e na redação, e inclusive sair na frente de todos os seus concorrentes, entrando na universidade dos seus sonhos ainda esse ano. Então não esquece de seguir a gente por lá também. Eu vejo vocês na semana que vem. Continuem de olho no mundo e tchau!